Nosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs, toda a família de Deus, eu glorifico a Deus pela nossa vida. E olha, meus irmãos, não é tempo mais de dormir espiritualmente, não é tempo de estar em zona de conforto espiritualmente, porque os tempos estão próximos, os acontecimentos estão aí todos os dias, todos nós estamos observando, quem não está vendo, está ouvindo os acontecimentos. E nós devemos glorificar Deus pelos grandes livramentos, por todos os livramentos, grandes e pequenos, pelos revelados e os ocultos, porque é Deus que sabe de todas as coisas, porque muitas coisas Deus não revela a nós, porque a nossa estrutura, meus irmãos, é muito frágil. Deus, Ele conhece cada um de nós, porque foi Ele que nos deu o sopro de vida, foi Ele que fez a nossa estrutura e Ele sabe de tudo. Então glorifiquemos a Deus por tudo. E sabe, meus irmãos, eu quero compartilhar aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 ao 30, que é conhecido de todos nós, mas a gente precisa todos os dias estar repetindo mesmo a leitura bíblica para que fixe em nosso coração, em nossa mente, porque nós precisamos, a nossa família precisa, os nossos descendentes, a nossa parentela, os nossos amigos, a gente precisa assumir esse compromisso de estar evangelizando dia após dia, tempo após tempo, porque esse é o mandamento de Deus, que é quando Jesus Cristo voltar, iremos prestar conta daqueles que a gente levou a palavra, e muitos se converteram e outros não vão querer, a gente sabe disso, mas a nossa missão nós devemos fazer. Amém? E olhem, meus irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa: não guarde pecado na tua casa. A tua casa é templo para você estar orando, estar buscando a Deus. O teu coração, a tua mente, a estrutura, o teu corpo é templo do Espírito Santo. E você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, não oculte erro, não guarde coisas erradas, porque Deus, Ele está sondando tudo, Deus está vendo tudo. A gente tem que guardar a palavra de Deus no coração. Amém? Pense nisso, reaja contra as coisas deste mundo, porque o que é deste mundo não vai trazer salvação, não vai trazer esperança de vida, não vai melhorar a nossa vida eterna. O que é de Deus sim está garantido, porque aquele que se esforça para fazer o que Deus requer em cada um de nós, Deus recompensará. Tá bom? Olha o que diz aqui a parábola do joio. Diz assim, ó: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia o quê? A boa semente no seu campo. Tá? No 25 diz: mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Veja, quando a gente dorme espiritualmente, quando a gente dorme, deixa as coisas acontecerem sem disciplina, sem a gente estar ali administrando de acordo com a palavra de Deus. Aí vem um de lá, ó, e semeia. Por quê? Porque a gente dormiu espiritualmente. Então, por isso que a gente cada dia mais tem que estar fervoroso, tem que estar na palavra de Deus, clamando a Deus e reagindo contra o mal para não adentrar em nossa casa, para não adentrar na nossa vida e na nossa família. Converte os teus, meus irmãos, não acoberte, não dê apoio àqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Ame essas pessoas, mas também não fique querendo ser testemunha daqueles que não querem fazer o bem. E aqui está no versículo 26 dizendo: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Por quê? Porque quando o homem dormiu, foi lá o inimigo e semeou o joio. E aí, quando o trigo foi crescendo, o joio também no meio crescendo. E no versículo 27 diz: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo?
Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu ceifeiro. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o joio está dentro, está junto do trigo. Mas Deus, ele reconhece cada um conforme os frutos, conforme as práticas, conforme os pensamentos, o discernimento emocional. Toda a nossa atividade é conhecida pelo nosso Deus. Então vamos fazer conforme a palavra de Deus todos os dias, plantando o que é de Deus, semeando o que prospera para a glória de Deus. Deixa de lado o pecado, meus irmãos. Viva a paz em Jesus, viva com Jesus, busque mais Deus no teu lar, busque limpar a tua casa, a tua lavoura, busque limpar a tua família, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine os teus descendentes, as crianças, estudar a Bíblia, louvar, adorar o nosso Deus, orar, para que na tua casa não entre em dormência espiritual. Amém? Deus é louvado e exaltado em nossa vida e para sempre. Amém.